Boa noite a todos. Boa noite, JC Cadorim. Boa noite, Julian. Boa noite, Fabiano. O pessoal já está entrando. Vamos aguardar o pastor Toninho Lalau. Fabiano, grande parceiro de Araranguá, parceirão da rede. Boa noite, boa noite. Pastor Toninho já entrou. Luciana, boa noite. Hoje nós teremos a nossa live com o pastor Toninho Lalau, uma série de lives do Setembro Amarelo, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Queria pedir para vocês que já estão entrando, mandar convite para os seus amigos, para os seus familiares, principalmente para quem conhece as lideranças religiosas. Mande convite, só clicar ali naquela setinha ali, tipo um triângulo, e manda pro pessoal aí para estar acompanhando a gente nessa live. Hoje o tema é o papel das religiões na prevenção ao suicídio. Eu vou ver aqui para chamar o pastor Toninho para iniciar a live aí com a gente. Chamada aqui com o pastor Toninho. Ei, meu querido. Tudo bom, pastor Toninho? Tudo Pastor bem, querido. graças a Deus. Bom, tá me ouvindo bem, pastor? Tô ouvindo bem a porta. Bom, que bom. Glória a Deus pela tua vida, pastor. Obrigado. Nós estamos aí com uma série de lives, pastor da rede. Na terça-feira, nós fizemos com o mesmo tema, né, que é o papel das religiões na prevenção ao suicídio. E a gente trouxe o Jefferson Sotero, que é um palestrante espírita. E hoje será com o pastor Toninho. É uma honra para nós da rede, né, estar recebendo o pastor. E eu gostaria de pedir para o pastor se apresentar para o pessoal e dizer para nós quem é o pastor Toninho Lalau. Na verdade, o meu nome é Antônio Luiz Lalau, né, Juarez? E logo todo Antônio é um Toninho, né? Então, sou o pastor Toninho Lalau, pastor da Senge, a comunidade evangélica Nova Jerusalém, mas aqui estou representando, sobretudo, o Conselho de Pastores e Ministros do Evangelho da região sul, né? Então, como presidente do Compev, me faço aqui representando o Compev e representando, né, a classe cristã evangélica para esse bate-papo nosso aí nesse mês que a gente tem que considerar, né, Juarez? O mês de Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. E eu sou um daqueles que, lamentavelmente, sofreu com isso também. Tive um caso familiar. Minha mãe suicidou-se. Então eu sei o quanto isso é constrangedor, as dores que causa, os traumas que ficam, né? E o quanto a gente sofre com a consequência de um ato que poderia ser evitado pela prevenção. Então, eu espero poder, assim, estar colaborando com todos aqueles que estão conosco agora e aqueles que supostamente entrarão nessa live e bater um papo gostoso, real e, sobretudo, sincero contigo. É um prazer estar aqui, tá? E eu já de antemão sou grato pelo convite. Legal, pastor, legal. O pessoal já está mandando mensagem aqui, pastor. Eu vi a Vivi, que saudade do pastor Toninho. A Vivi é lá do Morro da Fumaça. Tem aqui a psicóloga aqui, a psicóloga, terapeuta. Eu não tenho, acho que é a... perdi, não consigo identificar o nome dela, mas está mandando também. Legal. Olha, pastor Toninho, prazer.
Tem uma galera já interagindo e é o que eu gostaria de pedir que a galera fizesse. Estejam interagindo com a gente, né? Estejam fazendo perguntas, sugestões. Essa é a ideia, sabe? De a gente estar aprendendo juntos, né, pastor? E então, Certo. o Setembro Amarelo, geralmente, a rede faz uma série de eventos presenciais, mas com essa pandemia a gente teve que se reinventar. Para nós está sendo um desafio também, né, pastor? Como tem sido também para o pessoal das igrejas, né, das religiões, que tem que se adaptar agora com essa situação e de forma online, de forma virtual, levar uma mensagem, né, para as pessoas. Eu queria convidar o pessoal também para estar conhecendo aí o site da rede, que é o www.proteção à vida, e o nosso Facebook, que é Rede de Proteção à Vida. Então, para a galera aí já tá entrando aí no site, conhecendo um pouquinho, enquanto tá ouvindo aí a live, já vai conhecendo aí as nossas redes. Pastor, Sim. seguinte, eu já perguntei aqui ao pastor Toninho Lalau, que já se identificou para nós, né? E eu queria fazer uma pergunta para o pastor. Quando que o pastor começou no evangelho? Quando o pastor sentiu uma necessidade, eu não sei se o pastor é de berço, né, evangélico, ou de repente o pastor, não, na caminhada o pastor sentiu uma necessidade de caminhar com Cristo. Como é que foi isso, pastor? Como é que foi esse teu início? É interessante que a minha conversão tem relação com tudo aquilo que a gente vai comentar hoje aqui na live. Né? Eu sou de berço cristão católico, meus pais católicos, minha família católica, enfim. Né? Meus pais, os meus 5 irmãos, pelos quais eu sou o sexto, sou mais o novo, o caçula. E em 1987, uma tragédia aconteceu na nossa família, minha mãe se suicidou. E eu, naturalmente, na época tinha 18 anos, fiquei muito abalado com tudo isso, em busca de respostas, encontrei no lugar errado. Né? Me envolvi com coisas que não tinham nada a ver comigo, tais como as drogas, aquela coisa toda. E aí entrei no negócio e daqui a pouco senti a necessidade de sair, não encontrei forças. E a minha esposa Helena, que na época era minha namorada, estudávamos juntos no ensino médio, eu abri o meu coração para ela das coisas que eu estava passando. E ela me apresentou Jesus de Nazaré, apresentou Jesus. Naturalmente eu tive resistência, né? Pela tradição religiosa, mas comecei a me interessar e ela foi me evangelizando, me evangelizando. Foi quando, de 87, eu alcancei a conversão em 1991, né, no encontro dos Atletas de Cristo, no Teatro Municipal. Lá fui o encontro, aceitei a Jesus lá, no sábado à noite. Né? Na outra semana eu já estava frequentando a igreja, chamada Igreja Batista Vida Nova, que mais tarde viria a ser a Comunidade Cristã Vida Nova. E aí, entre a minha conversão, em 3 meses, eu já estava casando com ela na igreja, já era o líder dos jovens, e de lá para cá, envolvimento total na igreja. Né? Me formei em Educação Física, sou professor de Educação Física licenciado. Né? E em 1997 fui consagrado pastor na Comunidade Cristã Vida Nova, que a Igreja Batista Vida Nova era, e hoje estamos aqui liderando a Senche. 97, pastor, que você foi consagrado? 1997, dia 27 de março de 1997, eu fui consagrado pastor, né? Isso dá 27 anos, é isso? 27 anos. 27 anos. Tempo passou. 23? 23 anos. Eu sou bom de matemática. Como costumo dizer eu aqui na igreja, eu estudei no Joaquim Ramos. Então, que bacana, pastor, porque realmente o teu testemunho, né, de vida e de busca por uma espiritualidade realmente bate com o tema, né, que a gente está propondo, que é o papel da religião na prevenção ao suicídio. Então, Sim. sem dúvida nenhuma, se você não tivesse procurado pelas coisas de Deus, se você não tivesse colocado nesse lugar de buscar as coisas do céu, né, possivelmente teria caminhado por um caminho diferente e não sei o que poderia ter acontecido, né, pastor? Não é diferente. Eu, apesar de não ter uma visão clara
da fé cristã, pela ausência da Bíblia, né, do relacionamento com a Bíblia naqueles dias até então, vi na religião, né, vi na fé a condição de encontrar uma resposta em meio a essa tragédia. Então, isso não foi uma prevenção para minha mãe, que lamentavelmente deu cabo na vida, mas se tornou uma prevenção para mim, né? Sim, Para que automaticamente eu não fosse impelido ao mesmo ato por não encontrar uma resposta que minha mãe não teve. Então, eu encontrei a resposta na religião. Então, a resposta para mim foi prevenção, né? E foi nesse veio que eu busquei a resposta, Juarez. Apesar de, na época, não ter como é que é? Uma percepção plena, né? De que ali poderia encontrá-la. Então, para mim, foi prevenção, porque eu penso que estaria sujeito ao mesmo tipo de atitude se eu não tivesse conhecido a Jesus como Jesus é. que bacana, pastor. Bacana. Então, para mim também não foi diferente, né? E eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo, né, que a rede é um movimento ecumênico. Nós não temos, os voluntários fazem, tem espíritas, católicos, pastor, tem evangélicos. Eu, inclusive, estou na rede representando o Compev, né, como um integrante do Conselho de Pastores. Eu, na época, pedi autorização para a pastora Ana, que era a presidente, e já conversei com o pastor também sobre isso. Então, eu estou Sim. ali no grupo representando, né, os pastores, representando o Compev dentro da instituição Rede, que a ideia realmente, pastor, é nos abraçarmos, né? As religiões, cada um fazer a sua parte, né? E dentro disso que a gente está vivendo, dentro dessa situação, dessa pandemia, dentro de tudo isso, o que a gente vai fazer, sabe? E a gente percebe que na verdade, a ciência tem evidenciado em estudos atuais que existe uma relação muito positiva, né, com a religiosidade, a espiritualidade, a saúde do corpo e a saúde, principalmente com a saúde mental. Há estudos, né, que comprovem isso. E a Organização Mundial da Saúde fala que boa é a saúde, é aquela do corpo e da mente e do espírito. Pastor, como o senhor tem visto, como está a espiritualidade hoje das pessoas dentro desse cenário todo que se criou? O que o senhor acha? Como é que está essa situação? Bom, a questão da espiritualidade é uma necessidade inerente da própria criação. É importante ressaltar, né, Juarez, que, sobretudo, cada um dentre todos nós é um espírito. Nós estamos aqui em vida na Terra e, naturalmente, a única convicção que temos na vida é que haveremos de morrer sem saber quando, mas o fato é que há uma necessidade nossa pela espiritualidade, pois somos, sobretudo, um espírito. Eu estou falando com você, você comigo, você, Juarez, e eu, Toninho, dois espíritos trocando ideias, dois espíritos que vão viver eternamente num determinado lugar. Essa, pelo menos, é a proposta e a crença da fé cristã. Então, esse anseio do desenvolvimento da espiritualidade é inerente do homem, fruto da própria criação do divino, desse ser superior, desse Deus Todo-Poderoso. Essa questão da espiritualidade, ela é tão forte, intensa, que ela é tão atual quanto foi primitiva, né? E dentro do sentido contemporâneo da vida moderna, apesar de alguns ainda terem uma mentalidade primitiva, tem uma necessidade da espiritualidade igual. Deixa eu clarear um pouco mais esse meu raciocínio, Juarez. Perceba os índios, ainda canibais na Terra, ainda há índios analfabetos e munidos de um dialeto totalmente diferenciado de qualquer tipo de língua, até mesmo na grande Amazônia. Então, talvez eles não tenham uma religião, né? Talvez eles não tenham um credo. Então, eles pegam uma árvore, cortam o pau, colocam no meio da aldeia, rodeiam ela, né? Batem na boca e com um som, adoram aquele pedaço de pau. Por quê? Por causa da necessidade de desenvolverem a sua espiritualidade. Pois bem, não muito obstante, é também conosco, né? Pessoas de intelecto, de psique elevado, têm a necessidade de desenvolver a espiritualidade, não somente pelas dificuldades da demanda da vida,
mas sobretudo porque nós somos seres espirituais, né? E seres espirituais têm que desenvolver espiritualidade e anseiam adorar alguma coisa ou buscar qualquer outro meio, modo, método para desenvolver essa espiritualidade conforme a sua religião, seu credo ou seus princípios, que nesses dias são inúmeros. No entanto, vale ressaltar para você e para quem nos assiste nessa hora, né, que a espiritualidade, o desenvolvimento dela é de fundamental importância para o equilíbrio nosso, de fundamental importância para o bom andamento da nossa existência. Caso contrário, não encontramos respostas para as demandas contrárias da vida e para os vazios, né, Juarez, que diariamente insiste em vir ao nosso encontro, fazendo-nos completos quando o vazio se manifesta, pelo ato de espiritualidade de cada um de nós. Como é eclético essas questões dentro do CCV, né? Estamos aqui, naturalmente, com uma proposta de fé cristã, porque é o nosso veio, é assim que cremos, é assim que nos movemos, em respeito a todos os outros que creem de outra forma. No entanto, não interessa qual a forma. O desenvolvimento da espiritualidade é uma necessidade humana. Legal, pastor. É isso mesmo. Também acredito dessa forma. Será que as diferentes religiões estão dando conta, pastor, de abraçar essa demanda? E de que forma? Né? O que nós podemos fazer, pastor? Porque, lógico, a igreja em si, ela já faz esse papel social, ela já faz esse papel espiritual, ela já trabalha a prevenção. Quando o pastor foi abraçado pela igreja, ali já começou um trabalho, né, de prevenção ao suicídio, porque sabe-se que quando alguém tira a sua própria vida, automaticamente quem está ao redor sofre isso e também tem uma tendência. Nós tivemos casos aqui em Criciúma que aconteceram, né, que uma mãe acabou cometendo e acabou vindo consequentemente. Então, no seu caso, você estava nessa linha, mas quando foi abraçado, né, pela igreja, pela questão espiritual, a partir dali já começou um processo de prevenção ao suicídio, né? Mas o que a gente tem questionado, assim, de que forma que a igreja pode se movimentar em unidade, sabe, pastor? De repente, o Compev, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, eu vejo uma movimentação hoje diferente, né? Até no meio, eu posso falar mais do meio evangélico, é claro, de algumas igrejas que já têm uma movimentação no sentido de buscar profissionais dentro da própria igreja, psicólogos, psiquiatras, para trabalhar essa questão da mente, né? Essa questão da depressão que tem afetado bastante, inclusive, né, no nosso meio. E eu tenho visto isso. E tem outras formas, né, de trabalhar a prevenção. O que o pastor acha sobre isso, né? De que forma que a gente pode aperfeiçoar, de que forma o que o pastor orientaria, de que forma que a Senge tem trabalhado isso? Eu quero ser honesto, sincero com você, que um dos passos que a gente encontrou nessa caminhada tá muito relacionada ao apoio que temos recebido de vocês, né? Participar de algumas reuniões de vocês, quando não, vocês fizeram presente também em algumas reuniões do conselho. A espiritualidade na fé cristã automaticamente valoriza sobremaneira a vida, né? Haja visto Cristo ter morrido por nós, né? E ressuscitado ao terceiro dia, provando que a vida em Deus está acima de um propósito de morte. Então, a igreja, durante um período exclusivamente, Juarez, ela se fechou muito nessa questão de prevenção ou até mesmo combate ao suicídio, munida somente da sua fé, da sua proposta cristã através da Bíblia, que são fatores preponderantes, fatores importantes, fundamentais, mas que dentro da alta concepção da existência humana precisa de outro tipo de auxílio. Perceba, 1 Tessalonicenses 5:23 diz: seja o homem em tudo santificado, no espírito, na alma e no corpo. Pois bem, somos um espírito, temos uma alma, habitamos um corpo. O espírito é aquele senso da vida que eternamente viverá num determinado lugar, já falei acerca disso na live. A alma
A alma é o nosso psique, são as nossas emoções, é a caixa das lembranças, aonde geram pensamentos e ações. E o corpo, estamos aqui olhando um para o outro, você é um homem branco, de estatura baixa, média, eu um homem negro, de estatura média alta, enfim, o corpo está se expressando. Aonde quero chegar? A igreja começou a se conscientizar um pouco mais, Juarez, da necessidade de trabalhar as questões da alma, as questões psicológicas, que muitas vezes são psicossomáticas, que trazem doenças existenciais terríveis, que conduzem Isso. as pessoas a um ato, né, de buscar abreviar o tempo que ainda poderia estar cumprindo um propósito. Eu, sinceramente, acredito que nós vivemos na Terra debaixo de um propósito, do qual o ser soberano que Deus é, o Jeová, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haverá de determinar. Então, quando ele entender que o nosso propósito na Terra se deu, então eu quero acreditar que ele automaticamente, eu diria, por brincadeira, puxa a senha e nós, de uma forma ou de outra, expiramos. Mas, voltando à pergunta, não quero fugir disso, você dizia, qual o papel da igreja? Como a igreja tem se envolvido? Como a igreja tem caminhado nisso? A igreja está caminhando nisso, mas, pelo menos, se tratando da minha concepção, caminha em passos curtos, né? Caminha à frente, caminha em busca do destino, do propósito, mas está distante. Penso que precisamos evoluir muito mais na questão da prevenção e da melhora do trato em relação a esse assunto. Tanto quando estamos no período de risco, também quando entramos no processo da perda. Penso que a igreja tem que lidar um pouco melhor com isso, entendendo sempre que a espiritualidade ela é a coluna, mas a intelectualidade, o psique humano, nós precisamos trabalhar um pouco melhor isso, como líderes eclesiásticos e também assim nos unindo. Eu penso que é o raciocínio correto, da ajuda daqueles profissionais que sabem lidar com os... Caiu o negócio aqui, rapaz. Pelo. Caiu o negócio aqui. Só um minutinho, peraí. Fechou? Fechou. Então eu dizia, perdoe-me, por favor, Juarez, caiu o telefone aqui. Imagina. Então eu dizia, né, nos munindo também com a ajuda desses profissionais que sabem trabalhar com o trato da alma, como a alma necessita. Eu costumo dizer uma coisa, Juarez, a fé não nega a realidade. Muitas vezes, em nome da fé, a gente nega algumas realidades que precisam ser tratadas fora do âmbito da fé. E se a gente souber lidar bem com a ligação de uma coisa com a outra, então essas realidades passam a ser trampolim para que a pessoa viva na fé e esteja prevenida desse mal que é tão real quanto a realidade de muito tempo já manifestou. Legal, pastor. Legal. Eu sinto também que há uma necessidade, né, de a gente amadurecer, de a gente crescer em relação a isso, mas já está acontecendo, né? A gente já vê que há um processo, né? Não basta, lógico, que a gente se mova apenas no Setembro Amarelo, né? Isso não é só para as igrejas, isso é para tudo, né? Para todas as instituições, para as pessoas. Nós precisamos ouvir mais, né, pastor? Nós precisamos ter essa sensibilidade. Às vezes é fácil, né? É difícil, às vezes a gente deixa desapercebido isso. As pessoas estão sofrendo. Eu fiquei um tempo, pastor, de voluntário no CVV, porque hoje eu estou na rede de proteção à vida, que é a RPV, que é um grupo de instituições, né? Um grupo de instituições e profissionais autônomos que trabalham essa questão da valorização à vida e prevenção ao suicídio. E teve um período que eu me envolvi com o trabalho do CVV, que é um trabalho magnífico de apoio emocional, um trabalho também aberto para todas as religiões. Deixa eu segurar então. Caiu. Ah, misericórdia, rapaz. Tá louco? Perdão, Tranquilo, pastor. Diz aí. Tranquilo, tranquilo.
E nesse período de atendimento eu percebi assim, quantas pessoas estão realmente carentes, quantas pessoas realmente precisam de uma palavra. Às vezes elas não Sim. querem uma palavra, elas querem ser ouvidas, né, pastor? E elas ligam para nós e ficam ali 30, 40 minutos. E no final da conversa, pouca gente fala e ela diz, olha, muito obrigado, eu estou muito bem, porque tu me ouviu. Né? Então, são coisas simples que nós precisamos realmente estar atentos. Né? E assim, referente à igreja, o que eu percebo que nesse período, né, pastor, Sim. pode ser que tenha alguma liderança nos ouvindo, e eu sei que essa live depois vai ficar gravada no Instagram, e se alguém, porventura, possa estar assistindo novamente. Você que tem igreja, divulgue o trabalho do CVV, divulgue o trabalho da rede, faça grupos de conversa, né, pastor? Procurar falar. Agora, aproveite esse momento. O Setembro Amarelo são todos os dias, mas agora é um momento especial, né? Vamos decorar a igreja se for preciso, ou vamos preparar, de repente, um culto especial para falar sobre esses problemas, né? Diagnosticar dentro da própria igreja profissionais que trabalham nessa área da psicologia, da psiquiatria. Eu acho que tá muito bacana, porque existia um tabu, realmente existia, ainda existe, né? Mas tem mudado muito. Porque a pessoa que procura psicólogo, pessoa que procura o psiquiatra, isso eu tenho percebido que tem se quebrado bastante, né? A igreja tem acordado para isso, que nem tudo é espiritual, né? Tem situações que são situações hormonais, são situações que precisam realmente de ajuda de um profissional, e a igreja tem que amadurecer para isso, eu creio assim, né? E tenho visto isso. Então, muitas pessoas, pastor, não conhecem o trabalho do CVV, por exemplo. Há uma falta de divulgação nesse sentido. Teve um período que eu precisei de fazer uma pesquisa para um projeto que eu ia desenvolver, e eu comecei a perguntar para os grupos que eu frequentava, você conhece o CVV? Sabe o trabalho que o CVV faz? O CVV, eu já ouvi falar. Tá, sabe qual é o número? Não sei. Então, de 10 pessoas, uma ou duas saberia me responder qual era o número do CVV e para que serviria, para que serve o CVV. Então, me chama a atenção isso, né? E nós precisamos também, como lideranças, né, como os pastores, os padres, os próprios líderes espíritas, precisam nos ajudar nessa divulgação do trabalho do CVV, do trabalho das séries que fazem um trabalho psicológico aqui na cidade de Criciúma muito bacana. Tem uma rede ali com psicólogos, é um trabalho excepcional. Tem o CAPES também do nosso município que faz um trabalho muito bacana. As instituições, né, a própria rede, nós temos que estar afinado em relação a isso. Todas as instituições abraçadas, aliançadas, para que a gente realmente diminua essa estatística que é alta. Eu não queria nem falar, nem entrar nesses números, que não há uma necessidade, mas a gente sabe que realmente são números altos, né, que não são Sim. divulgados, mas altos. Então, há essa necessidade, que a gente se abrace mesmo, os pastores, os profissionais, né? O pessoal, os padres, os líderes eclesiásticos precisam estar unidos, né? Cada um fazendo o que Deus chamou para fazer, porque eu acredito, pastor, que ser um psicólogo, ser um contador, é tão espiritual quanto ser um pastor. Porque se eu estiver fazendo o que Deus me chamou para fazer, isso é tudo. Né? Às vezes a gente olha assim, mas o pastor ele é mais espiritual do que um psicólogo, ou do que um contador, do que um nutricionista, mas não, cada um foi chamado por algo. Então, se eu fui chamado para ser um psicólogo, eu preciso ser um psicólogo de Deus que atue conforme o desejo e o coração de Deus naquilo que eu faço. E ali eu vou estar exercendo a minha espiritualidade da melhor forma. Eu creio assim. E o Senhor me corrija se eu estiver errado. Mas isso é exercer a espiritualidade, isso é fazer o que Deus nos chamou para fazer, né? Então, eu creio assim, nós precisamos desenvolver algumas coisas. Pastor, como testemunho, quando eu Sim. iniciei no Evangelho, eu 2 anos na igreja, pastor, e para mim eu precisava fazer algo diferente, eu precisava desenvolver algo fora da igreja. E aí veio o desejo de fazer um trabalho social com criança no campinho de futebol, com
com crianças de 7 a 16 anos, nós compramos uns coletes e começamos a fazer um trabalho social aqui no bairro onde eu moro. Isso cresceu, já faz 12 anos que a gente trabalha com isso. Eu acredito que, como igreja, eu tenho desenvolvido um trabalho de prevenção ao suicídio. O pastor se formou em educação física, sabe quanto é precioso, né? O esporte também na vida do ser humano e principalmente na vida de uma criança. Hoje a gente tem visto aí a gurizada, pastor, alienada nas redes sociais, e a gente sabe que a internet não é a internet que é ruim, é da forma que ela é usada. Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? E a gente percebe que, ó, tô vendo aqui, ó, Carol Topanotti, sou fruto desse projeto e é aluna de psicologia. Então, Legal. a gente está no local certo, na hora certa, fazendo realmente o que Deus nos chamou para fazer, e isso é muito bacana, né? Isso é espiritual demais. Então, Olha, fica à pode falar, vontade. pode falar. É o que tu estava falando ali, e à medida que estava desenvolvendo a tua fala, me brotou um raciocínio, né? Essa questão desse paralelo que tu faz com a espiritualidade e o senso profissional de cada um, né? Então, não necessariamente se faz necessário ser um líder eclesiástico para ter uma vida espiritual, né? A necessidade de ter uma vida espiritual consiste no fato de nós sermos um espírito, lembras? Sim, Né? Então, mas o que me chama a atenção, o Juarez, é que todo ato na vida que gera qualidade para a vida é prevenção contra o suicídio. Então, a tua escolinha gera motivação nessas crianças, desenvolve disciplina, né? Elas naturalmente têm que estar bem condicionadas fisicamente, elas têm que aprender a perder e ganhar. Então, tudo isso vai qualificando a vida delas, vai colocando a vida delas em movimento, vai gerando, trazendo, né, motivação, aprendendo a conquistar as coisas. Tais atributos não qualificam a vida? Um contador, né, tá ali, ele estudou, agora abriu seu escritório, foi buscar seus clientes, né, tem relacionamento com inúmeras pessoas, facilita a vida de muitos, obtém recurso, qualifica a sua vida pessoal, familiar. Isso não seria, então, prevenção contra a morte e qualificação da vida? E o que poderia dizer eu de inúmeras outras frentes, funções, profissões? Quem na vida desenvolve algo que colabora com a sua e com a vida do outro, naturalmente, Juarez, já é um ponto de prevenção contra o suicídio, né? Evidentemente que quando se trata desse assunto, tem muito tabu, né? Há muitos tabus ainda, muitas pessoas têm dificuldade de tratar disso, de falar disso, umas por medo e outras por aquilo que passaram a conviver com isso diretamente na pele, pelo qual eu sou um. Então, me vejo, não vou dizer qualificado, mas no mínimo em condição de partilhar uma experiência, de traçar esses paralelos que evidenciam, Juarez, a prevenção. Talvez alguém pense que a prevenção contra o suicídio é só dar palestras, é só ser um exímio conhecedor do assunto. Não, sobretudo, né, a prevenção contra o suicídio é qualificar a vida. Quanta gente qualifica a vida do outro? Talvez duas senhoras conversando na beira de um muro, uma de um lado da outra, mesmo que estejam fofocando da vida alheia, ainda assim, né, estão ali trocando ideias, se divertindo, crescendo uma com a outra, aprendendo uma com a outra. Isso é prevenção, né? Quando uma professora está dando aula e aquele aluno a admira e qualifica a vida daquela criança, isso é prevenção, né? Então, toda forma de relacionamento saudável e que de um para com o outro produz alguma coisa, Juarez, isso para mim é prevenção. Aí eu cito para você o versículo, né? Eu sou pastor e eu tenho que liberar, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por favor, me dê mais um minuto, Juarez. O que me chama a atenção é que, lamentavelmente, na vida da sociedade que não tem se espiritualizado dentro de um sentido mais adequado para qualificar a vida, as pessoas têm sido somente o outro, né? Quando a Bíblia o outro como o próximo. Então, se a gente se aproximar um pouquinho mais e amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar muito mais a Deus do que as coisas, porque quando nós amarmos a Deus acima das coisas que Deus nos dá, vai ficar mais
bem legais e que eu acredito que são fatores de prevenção para nós. Deu uma travadinha no final da sua fala. Não é, deu uma travadinha aqui, né? Mas eu vou repetir, eu acredito que são esses fatores, além de muitos outros, né? Que trazem qualidade de vida para nós e fortalecem a prevenção que nós estamos buscando. Minha bateria está um pouco fraca aqui, eu vou dar um gásinho aqui, mas vamos sim. Aham. Eu também creio, pastor, a partir do momento que a gente empresta os nossos ouvidos para ouvir o sofrimento do nosso irmão, do nosso amigo, ali eu acho que já começa um processo de prevenção ao suicídio, né? Eu Uhum. acho que é bem isso, pastor. Bacana demais o nosso assunto. Eu tô vendo aqui que tem alguns comentários, pastor. Vamos interagir aqui com o povo aqui. Tranquilo, estamos aqui. Tô contigo, tu é o âncora do negócio aí. Então, E, ó, e me segura porque eu falo demais, hein? aqui, ó. Pastores falam demais. Deixa eu ver aqui. A Maria Aparecida, que é psicóloga, ela diz assim, muitas vezes a dificuldade de lidar com as situações difíceis da vida pode... Deixa eu ver. Me perdi aqui, pastor. Aqui, ó. Muitas vezes, a dificuldade de lidar com as situações difíceis da vida pode, em algumas pessoas, causar um desespero. Sem dúvida nenhuma. Não consegue administrar e... Então, aí são as situações que a gente acredita que, poxa, se a pessoa não consegue lidar com aquela situação, ela precisa de ajuda. Né? Esse é o nosso papel como igreja, né? Como pastores, como irmãos de fé. Ou, de repente, poxa, mas de repente não está ao alcance do pastor, mas aí ele vai encaminhar. Olha, querido, no teu caso, tu precisa de um profissional, mas que existe ajuda. Né? A pessoa não está sozinha, né? De repente a pessoa que está aqui assistindo diz assim, pois é, mas eu tô com essa angústia, eu tô desesperada. Eu quero te dizer que você não está sozinha. Né? Tem pastores, tem os padres, tem o pessoal da rede, tem o CVV, tem muitas pessoas, de repente, próximo de você que possa estar te ouvindo, possa tá te dando um abraço, pode estar emprestando os ouvidos para que você também fale das suas angústias, mas o que não dá é para a gente se calar, né? Diante das angústias. Nós precisamos abrir o nosso coração. Aqui diz assim, ó, Helena... A Helena diz assim, pastor, mas as crianças não estão preparadas para sofrer. As crianças não estão preparadas para sofrer. O que o senhor acha, pastor Toninho? Eu, na verdade, acho que ninguém está preparado para sofrer. Não é uma questão de maturidade, né? É uma questão de necessidade. Ninguém está preparado para sofrer. Entende a ideia? A maturidade nos leva a lidar melhor e diferente com o sofrimento. Logo, todos têm a necessidade da proteção contra ele, em especial as crianças, por não ter o conhecimento claro do que está se dando, apesar do confronto daquilo que acontece. Então, a criança precisa ter um pouco mais de proteção, de acompanhamento e tal. Mas quanto ao sofrimento, eu quero confessar, eu quero ser honesto, quero ser sincero, e não falo como quem julga alguém, mas, sobretudo, falo de mim mesmo. Eu não me vejo preparado para sofrer. Eu me vejo preparado para combater o sofrimento de acordo com o procedimento, com o momento que ele surge, que ele aparece, que ele vem. E quando não, né, Juarez? Por que não dizer na maioria das vezes, também preciso de ajuda para combatê-lo. Quero concordar também com alguém que fez um comentário aqui na nossa live, a qual você replicou, né? Que a pessoa vai ao suicídio porque ela não encontra uma saída, né? Ela não sabe mais o que fazer, né? E muitas vezes a gente sabe o que fazer e não faz porque a pessoa não expressa a necessidade do feito. Um dos grandes dogmas, paradigmas e desafios nossos em lidar com pessoas que cometem esse ato é que às vezes é muito tardio quando nós descobrimos que ela estava com desejo ou seria capaz de. Mas quando a pessoa manifesta então essa dificuldade, esses pensamentos ruins e essas possibilidades, a ajuda, ainda que
lamentavelmente, por um instante, não for a melhor, ou até, por que não dizer, a correta, ela é manifesta, né? E no caso da igreja, a maior ajuda que a igreja dá é o amor, né? Porque a igreja tem isso aflorado dentro dela, haja visto essa proposta maior da vida cristã. Legal. Aqui, ó, Helena, ela dá, acho que, deixa eu ver o que ela diz aqui. Quantos jovens tira a vida porque a igreja não ajuda, a igreja não está do lado porque o pastor só quer ficar dentro da igreja. Agora trabalhar fora, não. Pô, Helena, deixa eu falar uma coisa para você, né? Cada pastor, cada médico, cada doutor, cada advogado, cada professor, cada qual do qual alguma coisa faz, tem a sua característica, tem a sua forma de agir, de fazer. E não é só uma forma bronca de fazer, mas uma característica, fazendo o que faz, da forma que crê, entendendo ser melhor. Eu sinceramente não acredito, Juarez, apesar de dentro do conceito dela, e talvez ela esteja dando um conceito baseado numa experiência que teve, que alguém na condição de pastor deixa de fazer algo a favor do outro por não querer fazer. Eu acredito que muitas vezes a gente deixa de fazer algo em favor do outro por não saber direito como se faz ou porque se acredita naquilo que está sendo feito, quando na verdade não é o suficiente para a necessidade daquele outro. Então, eu vejo que quando estamos numa situação como essa, é preciso questionar aquele líder ao qual estamos sujeitos. Não confrontar com mal educação ou quebra de princípio de autoridade, mas, sobretudo, expressar a essa tal autoridade a necessidade. E se ele não souber o que fazer e muito menos querer fazê-lo, então ele encaminha essa ovelha para o outro, ou então essa ovelha se auto-encaminha e vai buscar a sua salvação. Porque eu não quero, sinceramente, tenho dificuldade de acreditar que um pastor que luta, que zela pela vida, vai abrir mão de uma vida por desleixo, deixando que ela decabe em si mesma, alheio a essa dor do outro. Ou melhor, do próximo. Sim, sim, eu também entendo dessa forma. Cada um tem o seu chamado, porque aqui ela fala, né, sobre ficar dentro e não ir para fora, mas eu acredito que cada um foi chamado para algo. E o pastor realmente que tem amor pelas ovelhas, que tem esse sentimento de cuidar de uma vida, eu também acredito dessa forma que se ele errar, ou se ele deixar faltar com essa criança ou com essa pessoa, não é por querer, mas sim por falta de conhecimento, talvez, né? Mas a nossa condição hoje não é de julgar, e sim de amar e de orar e de crer que nós precisamos um dos outros. Inclusive, a Sim. próxima live, né, pastor, será com o tema cuidar de quem cuida. E pastor também precisa de cuidado, né? Uhum. Pastor, devido cuidar de tantas pessoas e ouvir tantas coisas, muitas das vezes o pastor também não está legal. E a gente tem visto isso. Exatamente. Porque o pastor é um ser humano, né? O pastor também tem problemas, o pastor também tem uma família, o pastor também tem contas para pagar. E então, você que tem o seu pastor, abençoa ele, ouve ele também, ore por ele, porque ele também é um ser humano. É nisso que eu acredito. Mais um comentário aqui. Se você se sente desesperado e desamparado, com tristeza profunda, procure ajuda. É isso. Precisamos conversar, né? Precisamos falar mais sobre a valorização à vida, prevenção do suicídio. Uma palavra que valida o outro em sua autoridade conforta a alma. Deixa eu ver aqui se tem mais alguns comentários aqui. Quero interagir com o pessoal. Ó, uma escuta sem julgamento. Deixa eu ver, acho que o Topanotti fez uma pergunta. Pastor, quando o irmão da igreja compartilha que está com depressão, qual o seu posicionamento? O meu posicionamento? É. Quando o irmão compartilha comigo que ele está com depressão, o meu posicionamento, sobretudo, é ajudá-lo, né? Procurar resolver o quadro depressivo dele dentro da proposta da espiritualidade.
Às vezes, mediante a fé dele, é o suficiente para ele ser esse quadro, se recuperar e prosseguir. A Bíblia deixa claro que alguns homens vultuosos, tais como Elias, né, o grande profeta, estiveram num quadro depressivo. Né? E no próprio Deus, no próprio desenvolvimento da sua espiritualidade, saíram daquele quadro. O que não significa dizer que esse é o único modo de se ver livre de uma depressão. Às vezes, faz-se necessário estar com um profissional que trate única e exclusivamente da alma. No entanto, Juarez, entrar numa depressão e sair dela não é somente baseado nas orações ou nas inúmeras sessões do psicólogo ou do psicoterapeuta. Também não é tão somente estar munido, né, de um coquetel de remédios de tarja preta, mas, sobretudo, que essa pessoa tenha uma atenção, um amparo, um acompanhamento, um carinho, uma palavra amiga, um toque e muita, pois muita, paciência daquele que se coloca disposto a ajudá-la. A depressão é algo sério, é algo evidente e está aí. E o posicionamento nosso como pastor e igreja é fator preponderante para a gente procurar, né, Juarez? Se não eliminá-la de vez, baixar o percentual daqueles que sofrem com ela. Tá aí respondido para a Carol. A Carol é estudante de psicologia e com certeza eu tenho certeza, pastor, que ela deve ter ficado feliz com a sua exposição, com a sua palavra em relação ao trato com a pessoa com depressão, né? Porque realmente tem que ser desse jeito, né? A gente tem que ir até onde dá para ir e a partir daí a gente vai encaminhar, ó, não deu, não é que não deu, tu vai encaminhar e vai continuar apoiando espiritualmente, né? Mas vai entender que às vezes há uma necessidade sim de um profissional. E a ideia realmente da live é essa, né? O papel da igreja na prevenção ao suicídio. E nós vamos ser pontes. Eu vou te dar um amparo espiritual, mas o seguinte, nada impede que você faça uma terapia. Nada impede que você procure, né, um psicólogo, um psiquiatra. Você precisa fazer isso também em alguns casos. Então, muito bem. Ô, Juarez, a gente tem que ter a maturidade de entender que as coisas são diferentes, mas no trato em relação à depressão, que é um dos trampolins para o suicídio, nós temos que entender uma coisa importante, Juarez. As coisas são diferentes, mas nesse combate elas se fundem. O lado espiritual da pessoa, quem desenvolve é a igreja. O lado emocional da pessoa, quem desenvolve é o psicólogo. Então, quando as coisas se encontrarem, se fundirem, nós acabamos suprindo esse indivíduo como um todo. Eu vou dizer uma coisa para você, o que a igreja faz, dentro da amplitude do desafio de combate à depressão e ao suicídio, é somente mais uma gota no oceano. No entanto, Juarez, não me desanimo e nem vou deixar de trabalhar, apesar de entender que, em relação à amplitude de tudo isso, caminho a conta-gotas. Porque se há um oceano, Juarez, é porque esse oceano é fruto de um conjunto de gotas. Então, uma gota daqui, uma gota do psicólogo, uma gota do psiquiatra, uma gota de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um parente, de uma namorada, de um esposo, é o que vai manter a nossa vida em equilíbrio, sem que a gente perca ela de forma abreviada. Bacana, pastor. É isso aí. O Roberto, que é voluntário no CVV e voluntário também na Rede de Proteção à Vida, nosso parceiro, ele colocou aqui, pastor, o seguinte: estamos no mesmo barco, precisamos nos ajudar uns. É isso aí. E é isso. O Roberto é espírita e na última live a gente trouxe um espírita aqui, né? E aqui a gente trata, na rede a gente trata, o movimento é um movimento que não é um movimento religioso, que nós não somos, né, evangélicos, espírita, católico. Não, nós entendemos que nós precisamos se unir porque nós preservar a vida. Todos do mesmo barco, né? Não tem jeito. Então, é isso. Ó. Tem outros comentários aqui.
Em juntos, religião, profissionais da saúde e a família pode ajudar o ser que sofre. É isso, é isso. Nós precisamos nos unir. E a igreja faz esse papel, né? Porque a igreja, ela acredita na família, né? Se tem uma instituição que a igreja acredita, é a família. E quando as famílias estão bem, porque eu trabalho com os meninos, eu percebo claramente isso, né? Que quando o menino tem dificuldade em casa, tem o pai tem problema com droga, ou tem problema com divórcio, diversas situações, acaba sim o menino entrando numa situação, entrando numa depressão, entrando nesses lugares, né, emocionalmente acaba ficando abalado por situações dentro de casa, dentro com a família. E a igreja tem um papel fundamental nisso, né? Porque a igreja cuida da família, acredita na família. Na rede não existe profissão e sim voluntários com bem comum, salvar vidas. Então, e tem o pessoal assistindo, pastor, nós já estamos chegando para o final, e eu quero dizer que nós precisamos de voluntários. Voluntários em qualquer área. Nós precisamos de psicólogos, nós precisamos pessoal que trabalha com mídia, com essa parte de mídias sociais, de TI, contador. O que a pessoa querer fazer tem lugar para trabalhar na rede. Então, nos procure, chame no privado para conhecer um pouquinho mais do trabalho. Cada um faz um pouquinho dentro do que sabe fazer, ajuda. Eu entrei em 2018, eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E fui entrando, fui me encaixando e em algumas situações a gente ia nas palestras e batendo foto, porque tem bastante trabalho, pastor, realmente tem bastante coisa para fazer. E às vezes a gente está dentro da igreja, né, pastor? Daí eu falo, porque o tema é esse, o papel da religião, né, da espiritualidade, da igreja, na prevenção ao suicídio. E às vezes tem um irmãozinho que está lá na igreja se sentindo deslocado, diz, ai, eu quero fazer algo para Deus. Então, quem sabe o voluntariado, né? Quem sabe ajudar numa instituição, né? O CVV precisa de voluntários. O Roberto falou na última live, se eu não me engano, pastor, eu não quero mentir, pastor, se eu não me engano, são 160 mil atendimentos dia. É muita gente. É muita gente. O período que eu fiquei realmente impactado com a quantidade de ligações. Eu atendia, o meu horário era das 11 às 3 da manhã, pastor. Eu achava que seria tranquilo, mas são muitas ligações. E realmente falta voluntariado. Então, o pessoal que deseja fazer algo para Deus, está aí uma oportunidade. Porque se você serve o teu próximo, você também está servindo a Deus. Seja voluntário da rede, pode entrar dentro do site ali da Rede de Proteção à Vida e se cadastrar como voluntário, que é o www.protecãoavida.com.br. Nos ajude também a divulgar o Instagram da rede, para que outras pessoas possam estar assistindo essa programação, né, do Setembro Amarelo, que será totalmente online, com diversas lives de extrema importância. Até eu anotei aqui, a próxima vai ser na terça-feira, pastor, dia 15/9, às 21 horas, com a Fran, que é uma voluntária nossa da rede, e a convidada é a Lelis Isabel. Ela é superintendente de gestão e normas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e presidente do Conselho Municipal de Educação de Mato Grosso do Sul, com o tema Cuidar de quem cuida. A gente tem visto muito, a rede tem trabalhado muito essa questão de cuidar de quem cuida, pastor, porque existem muitas pessoas que estão na frente, né, do trabalho, por exemplo, dentro dos hospitais, na polícia militar, na polícia civil, tem muita gente precisando, né? O pessoal está ali na frente sofrendo pressão, inclusive os pastores, os padres, quem for, todo mundo que serve, todo mundo que cuida de alguém, precisa também de cuidado, e a rede se importa com isso também. Pastor, para finalizar, eu gostaria de pedir para o pastor dar uma palavra para nós, né, de incentivo. Desde já quero agradecer, né, porque o pastor já de imediato se prontificou de estar com a gente aqui nessa live. Quero agradecer. Fiquei muito honrado
né, de o pastor ter aceito esse convite. E eu quero também encerrar também com um versículo bíblico, que está lá em Lamentações de Jeremias, para depois deixar o pastor concluir. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 21, 24, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada dia. É o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, essa esperança que nós precisamos, né? Essa mesma esperança de Jeremias, nós precisamos trazer à nossa memória o que nos traz esperança. Que diante de tudo isso que a gente tem vivido, às vezes a gente começa a olhar só para as coisas ruins, mas a gente acaba esquecendo de trazer à memória tanta coisa boa, tantas coisas que acontecem ao nosso lado, né? Nos apegamos em muitas coisas e, na verdade, o que nós precisamos, quando a gente chega lá no final da nossa vida, pastor, a gente está lá no hospital, possivelmente o médico poderia dizer isso, o cara está no finalzinho da sua vida, ele não vai querer ser mais, ele não vai dizer, doutor, eu quero melhorar um pouquinho porque eu quero comprar mais um carro, eu quero comprar uma casa nova. Não, geralmente lá no finalzinho a gente diz assim, doutor, eu quero dizer para as pessoas que eu amo as pessoas, eu quero dizer para minha esposa que eu a amo, eu quero dizer para o meu pai que eu amo ele, eu quero dizer para o meu irmão, eu quero dizer para os meus amigos, eu quero ser melhor. E eu acho que é isso que nós precisamos, sabe? Expressar esse amor, não deixar lá para o finalzinho. A gente já pode fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente já está trabalhando a prevenção ao suicídio. Deixa para o pastor encerrar. Eu sei que falta 2 minutinhos para acabar a nossa live e o Instagram acaba encerrando ali automático. Então, desde já agradeço a todos que assistiram essa live e fica com o pastor Lalau. O profeta Isaías diz, né, que ele conservará em paz aquele cujo manter a memória nele. A falta da paz é um dos fatores evidentes daquele que cometeu suicídio. Ele está perturbado, ele está sem a paz, e em busca da paz ele procura dar cabo na vida. Tenho aprendido que quando o indivíduo dá cabo na vida pelo suicídio, na verdade ele não quer morrer. Na verdade ele quer viver. Então ele quer sair desta vida que ele não encontra mais vida, para quem sabe encontrar vida onde ele nem sabe direito estará. Mas o fato é que precisamos trazer à memória coisas que nos trazem esperança. Precisamos exercitar Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz, né, pensar no amor, no carinho, na bondade, na alegria, pensar nessas coisas. O que temos pensado nós? Qual a prioridade dos nossos pensamentos? E como temos caminhado na nossa espiritualidade, a quem temos buscado e a quem temos recorrido para trazer respostas a nós que nenhum outro pode dar? Pois bem, fico na expectativa que você possa ter entendido não somente a mensagem final, mas, sobretudo, o desenvolvimento da live, para que você não corra o risco que muitos estão a correr e nos ajude a tirar daquilo que muitos estão e não conseguem sair. Juarez, eu também sou grato pela oportunidade, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida de todos aqueles que participam da live, do RPV, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que numa outra oportunidade a gente esteja junto, não somente numa troca de ideias online, mas sobretudo em ações efetivas no campo de batalha. Deus te abençoe, abençoe todos aqueles que estão nos assistindo, e até uma próxima. Valeu, pastor. Grande abraço, beijo no coração. Te abraço. Fica na paz.